Nós voltamos com Todo Seu e agora nós vamos falar sobre esses seres que estão na imaginação, no folclore, na mitologia de muitas culturas. Claro, você certamente já se divertiu com dentes postiços, até eu já fiz isso, um visual vampiresco em alguma festa fantasia. Tudo bem, nós vamos saber agora sobre os vampiros. E com a ajuda dele, que é pesquisador nos campos da magia, ocultismo, religiões comparadas, há mais de 17 anos. E é autor do livro Vampiros. Estou recebendo o Marcos Torrigo. Boa noite, Marcos. Obrigado por ter vindo, Marcos. Tudo bem? Tudo bom, e você? Prazer. Esse é um assunto fascinante, não é não? Com certeza. Porque a imagem do vampiro é uma coisa centenária, né? E por isso mesmo, eu acho que é uma das mais comuns no imaginário popular. Todo mundo fala de vampiro. E claro, no cinema, em novelas e tal. Mas afinal, de onde surgiu essa lenda? Então, assim, de onde ela surgiu exatamente, a gente não sabe, a gente tem pistas, né? Tá. No século XVIII, a gente vai ter a gente pode chamar assim, que ocorre uma epidemia de vampirismo. Isso vem no leste europeu, na época era o Império Austro-Húngaro. Sim. E essa epidemia, vamos dizer assim, essa história sobre os vampiros, ela se alastra para a Europa. Ela se alastra de que forma? Ela se alastra através dos relatos de que haviam pessoas que voltavam do mundo dos mortos e se alimentavam da energia dos vivos. Isso acabou virando vamos dizer assim, se ela não foi uma epidemia de fato, né, de vários casos de vampiros, ela foi uma epidemia no sentido de que o vampiro entra dessa forma no Ocidente como uma crença, né? E a gente observa, por exemplo, que a palavra vampiro, né, ela chega do vampire francês, e aí você tem o pir, que nas línguas eslavas remeteria a esses seres, né? Você falou agora de século XVIII, né? Que é início da dinastia do Império Austro-Húngaro. Desde aquela época, pensei que fosse uma coisa um pouco mais moderna. Não, e por sinal, eu estou falando do vampiro que a gente pode chamar assim de vampiro mais clássico, porque se a gente for vasculhar entidades que têm facetas vampíricas, aí nós temos uma quantidade enorme delas. Por exemplo, a gente vai ter a própria Lilith, né? Sim, Lilithu, que vem da Suméria, e depois ela é incorporada às crenças judaicas. Ela tem facetas vampíricas, né? A Suméria, imagina, primeira civilização do planeta. Já se falava em vampiro, Marcos? Não da forma que a gente conhece hoje em dia. Não dessa forma que a gente imagina hoje em dia. Bom, na época que essa história do vampiro, da lenda do vampiro, né, foi disseminada, a população ficou amedrontada. Imagina assim, aquela informação que a gente tem hoje. Sim. Devia ser uma coisa assustadora, né? Então, aí entra aquele aspecto da histeria, né, talvez. Sim, tá. Porque aí você tem por ser uma coisa diferente, mas o grande elemento que dá corpo ao vampiro aí é a literatura. A literatura que transforma o vampiro, especialmente o Bram Stoker, por exemplo, que transforma o vampiro em algo da cultura pop e passa determinadas características para esse vampiro. Porque o vampiro antigo ele estava muito associado a um fantasma. Ele seria uma espécie de fantasma. É isso que seria o vampiro antigo. Não necessariamente o Nosferatu da vida, não, né? Não, o Nosferatu no sentido do Murnau, né? Porque todo vampiro ele tem aquelas características que a gente conhece mais através da literatura e do cinema. Se nós avaliarmos os vampiros mitológicos e os vampiros desses relatos do Império Austro-Húngaro, eles são muito próximos a fantasmas. Porque a pessoa avista o vampiro, ou seja, vê o defunto vivo, né? Mas na verdade ele está morto. Sim, tá morto, tá. E depois disso a pessoa fica doente, adoece e morre. Nos Estados Unidos também tem uns casos interessantes, no final do século XVIII, começo do século XIX, que o agente de vampirismo era a tuberculose. As pessoas tinham tuberculose e aí atribuíam o quadro e tem o contágio, né? Então atribuíam o quadro ao vampiro. Ou seja, como se aquilo fosse vampirismo.
E, na verdade, era tuberculose, que eles estavam pegando e morrendo por causa de tuberculose. E tem casos até de arrombarem as tumbas de um pretenso vampiro e quebrarem ossos, enfim, darem um jeito do vampiro não vir atrás de mais vítimas. Engraçada essa história da tuberculose, talvez porque havia hemoptise, né? Sim. Então, as pessoas... Meu Deus, quanta loucura! E outra coisa também, Marcos, que está praticamente em toda a literatura que fala de vampirismo, é que o vampiro se transforma em morcego. Como assim? Então, essa é uma história bastante curiosa. Por quê? Porque isso é bastante recente. O morcego vampiro, que, se não me engano, são 3 espécies, elas só existem nas Américas. Para ser mais claro, nas Américas Latina, né? América do Sul e América Central. Tá. Então, não há morcego vampiro no antigo continente. E o vampiro, ele está muito mais associado na mitologia eslava, no antigo continente, na Europa e mesmo Ásia, à coruja. Tanto é que você tem a Strix, né, que é Sim. E depois o Strigoi, que é um nome dado aos vampiros. E por quê? Porque são seres da noite. E um baixo relevo de Lilac, né, ou Lilith, muito antigo, ela tem corujas e ela tem pés de coruja. Por quê? Porque era um ser da noite. O morcego, como é um ser da noite, então ele tem essa característica. Para não dizer que essa associação só ocorreu na literatura, tem um conto que é sobre Vikram, que é um rei indiano, onde ele encontra um Vetala. Esse Vetala é uma espécie de espírito que fica em locais de cremação, é um espírito de cemitérios. E esse espírito, ele pode ser entendido como uma entidade vampiresca, porque ele anima cadáveres. E na descrição ele lembra um morcego, talvez a raposa voadora, que é, lembrando bem, que come fruta. O hematófago não tem lá. Não tem lá, só aqui. Eu não sabia disso. Não tem. Só tem aqui. Como que... Não tem. O Bram Stoker, que é europeu... Então, o Bram Stoker criou o vampiro que a gente conhece, muito dele foi criado pelo Bram Stoker e pelo Polidori antes, Sim. né? E aí eles vão... Mas isso faz parte da literatura, né? Se a gente pegar a Anne Rice e outros, eles vão sempre atribuindo características aos seus vampiros. E essas características entram na cultura pop e acabam sendo as características do vampiro. Que nem o vampiro sedutor, o vampiro... então, são características sensual. Agora, o sangue, como é que foi relacionado o sangue ao vampiro? Então, isso do sangue, eu acho que não é... A gente tem que aí recuar bastante no tempo. Se a gente pensar os primeiros hominídeos ou o próprio Homo sapiens, quando a gente mata um animal, uma das primeiras coisas que a gente vê é o sangue que sai desse animal. Então, nós associamos, por mera observação, que quando o animal sangra, ele vai morrer. Então, sangue é vida. Acho que está até no Deuteronômio, isso aí na Bíblia, né? Sangue é vida. E essa associação era imediata para um caçador. Então, a partir desse momento, o sangue ele ganha essa característica de ser o portador da vida e, consequentemente, nós nos alimentamos de vida, né? Porque tanto as plantas quanto os animais são vivos. E daí a gente imaginar, por exemplo, uma das matrizes que eu acho que é interessante trazer aqui rapidamente é a questão do xamanismo. O xamanismo é um termo usado pela antropologia, apesar de ter uma grande discussão dentro da antropologia sobre isso, né? Porque o termo talvez esteja, enfim, não abarque tudo o que ele deveria, mas o xamanismo seriam técnicas arcaicas de êxtase, como foi falado pelo Mircea Eliade, mas o que interessa para nós é a relação do caçador com as suas presas. E você tem, por exemplo, caçadores que se transformam em lobos, que se transforma em ursos. O que significa isso? Significa que ele vai incorporar aquele animal porque ele vai caçar. Então, por exemplo, se é um índio amazônico, ele vai incorporar o jaguar. Por quê? Porque ele vai caçar, né? Então, o que acontece? Dentro dessa visão, um lobisomem não é uma coisa nefasta. Um lobisomem, muito pelo contrário, é alguém
que vai caçar, ele vai ter o poder do lobo para caçar. Quem não gostaria aqui de enxergar como uma águia e tudo mais? É aí que entra o xamanismo, de uma forma extremamente simplificada, né? E quando vem o cristianismo, há uma quebra, uma ruptura nessa cultura. E aí, essas... Que é antiga, é celta, né? Você vai ter celtas, o xamanismo, o termo mesmo, ele vem da Sibéria. É mais de índios, né? Ele vem da Sibéria, mas ele passa também, você pode dizer que você tem xamanismo celta, e ele passa por várias culturas. Tem um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, e ele mostra como o xamanismo e como cultos de cunho xamânico se mantiveram vivos no Friuli até o século XVI. E o que a gente nota? Que lá, por exemplo, você tinha um senhor que se dizia lobisomem, só que ele não era maléfico, ele não se achava mal. Por quê? Porque esses atributos maléficos, eles são imputados depois. E aí, fechando só o raciocínio, o que acontece? Aí que vem a questão do vampiro, porque o vampiro seria aquele que anda à parte da religião institucionalizada, a parte do cristianismo. Tanto é que você tem todas aquelas mitologias que são associadas à cruz, e mesmo a transformação do vampiro, por exemplo, na Grécia, são pessoas ou criminosos, ou pessoas que sofreram excomunhão e aí se transformam em vampiros. Mas em contrapartida, você disse que hoje estão romantizando, né, os vampiros. Hoje são galãs, hoje né, são sedutores, as meninas também que são vampiras e tal. Na sua opinião, você acha que houve vamos dizer, uma imagem dessa criatura, olha que vampira maravilhosa, qualquer um ia ficar doido para uma vampira dessa. É uma espécie de, como se diz hoje, né, gourmetização do vampiro? Eu acho que assim, a partir do momento que esses autores, como o Bram Stoker, o mesmo Polidori, a Carmila, do Sheridan Le Fanu, você tem é importante a gente pensar na era vitoriana. Então você tem uma grande repressão sexual, né? Tanto é que o Freud, ele criou... Enfim, ele tem todo um trabalho baseado em cima disso. Então, os contos de vampiro, porque ele morde, né? Ele não respeita as regras. Então, o que acontece? Era uma forma de você colocar todo esse conteúdo reprimido, né? Entendi. Então, aí ele ganha esses aspectos sedutores e sensuais a partir do momento que você vive numa sociedade que ela é repressora. Então, na arte, você consegue expor isso, e isso acabou incorporando ao vampiro e vem até hoje. Olha, Marcos, eu vou te agradecer muito. Eu queria continuar, mas vocês estão com a placa ali. Olha, essa placa me incomoda profundamente. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar esse papo em breve tempo. A gente vai chamar você de novo, né? O seu livro, Vampiros, está... Nós temos a capa do livro, não? Não? Não temos, né? Então, o Vampiros já está esgotado, tem um tempinho. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Aí, ó. A capa aí. Aqui, que enorme. Dá uma olhada aqui para trás, Marcos, olha. Está esgotado? Está esgotado. E é uma raposa voadora, hein? Tá aí na capa, ou seja, ele não chupa sangue. Come fruta. Só come fruta. É vegetariano. Obrigado, querido. Marcos Torrigo, obrigado. Agradeço. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigado. Obrigado.